Quando vocês voltam aí, eu vou ali só pegar uma água, gente. Bom, vamos voltar então, gente. Vou pedir para vocês desligarem o áudio, tá, gente? Pronto, pois todo mundo mudo, fica melhor. Bom, então, como eu estava falando, o conservante a gente não muda, tudo bem? O conservante, ele já está na formulação. E o objetivo principal, como a gente falou bem no começo da aula, é que a finalidade desse teste é inativar o conservante com um neutralizante. Para quê? Para a gente conseguir estipular quantos micro-organismos tem por grama por ml de produto, para a gente ver se esse produto foi produzido com qualidade ou não. Porque mesmo com a presença do conservante, ele tem que ter uma baixa carga microbiana, para ele não contaminar durante o tempo de prateleira dele lá durante a venda do produto. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, então, nós acabamos a revisão da validação de recuperação microbiana, certo? Então, aí agora a gente vai para a amostragem e depois, quando a gente for, depois de amostragem, a gente vai para limite microbiano, tudo bem? Bom, a amostragem, ela é menorzinha, ela é mais tranquila, tá certo? O que a gente tem que atentar na amostragem? Primeiro, a quantidade de amostra que a gente faz. Então, primeiro a gente pega, segundo a farmacopeia brasileira, uma quantidade de 10 gramas ou 10 ml do produto. Então, essa é a minha amostragem inicial, certo? E faz uma diluição, primeiramente, e 100 ml de solução diluente, tá certo? Então, a minha amostragem, ela é determinada numa quantidade inicial de 10 gramas. Posteriormente, eu vou fazer uma diluição primária em solução diluente, que aí a gente vai ver qual solução diluente que a gente utiliza, dependendo da propriedade físico-química do produto, tá certo? Em 100 ml de solução diluente. Então, se a gente pegar e for observar aqui, a gente percebe que é uma diluição de 1 para 10, não é? Porque eu pegar 10 gramas e colocar em 100 ml, a gente pode cortar aqui, ó. É a mesma coisa que eu pegar 1 grama e colocar em 10 ml. Então, é uma diluição de 1 para 10, tá certo? Nessa primeira amostragem. E lembra, né, que a gente pode fazer aquela brincadeirinha com a potência de 10 lá, tá certo? Então,
Se eu tenho uma coisa que é dividido, né, por 10, né, 10 é a potência de 10, é mais 1, né? A gente pode levar uma coisa que está dividindo para multiplicando, e isso só inverte o sinal do expoente, tá certo? Então, uma coisa que é elevada ao expoente 1 que está dividindo, quando ela passa para multiplicando, né, o sinal do expoente, né, vira menos 1. Então, eu posso falar, né, que essa primeira amostragem é uma diluição de 10 a menos 1, tá certo? Tranquilo? Então, Tranquilo. não se esqueçam, gente, que esse númerozinho aqui em cima, ó, é o expoente, tá certo? Por exemplo, quando eu tenho um número assim, ó, 2 ao quadrado, né? Significa que eu tenho o número 2 elevado ao expoente 2, tá certo? Bom, e na amostragem, a gente utiliza diferentes tensoativos, né? Qual que é a finalidade do tensoativo? É porque o meio de cultura, ele é líquido, não é? Qual que é a função dessa amostragem? É eu diluir a minha forma farmacêutica, certo? E introduzir ela no meio de cultura. O meio de cultura é onde eu vou recuperar os micro-organismos presentes na formulação neste meio de cultura e fazer a contagem para estipular a quantidade de unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de produto, tá certo? Bom, então, o meio de cultura, ele é aquoso, né? Então, a formulação farmacêutica que é aquosa, tudo bem. Ou hidrossolúvel, tranquilo. Ela vai se dissolver muito bem no meio de cultura. Por que que eu preciso que a formulação se dissolva no meio de cultura? Porque é aonde o micro-organismo vai entrar em contato com o nutriente e vai conseguir crescer. Se ele não dissolver no meio de cultura, ele não é recuperado, ele não cresce. Tudo bem? Quando eu tenho formulações insolúveis em água, sendo lipossolúveis ou não, aí eu coloco um tensoativo. Qual que é a finalidade desse tensoativo? É, de alguma forma, misturar a formulação farmacêutica com a solução aquosa, que é a minha solução diluente. A minha solução diluente ela é sempre aquosa, para misturar com meio de cultura, né? Então, quando eu coloco esse tensoativo, eu consigo misturar a formulação que é lipossolúvel ou insolúvel em água nessa solução aquosa. Tudo bem? Aí, dependendo da propriedade físico-química da formulação, eu uso diferentes diluentes e também concentrações diferentes, tá certo? Para cada diluente, a farmacopeia brasileira fala qual que é a concentração que eu utilizo, tá certo? Bom, então, se o produto farmacêutico é hidrossolúvel, é muito fácil. Ele vai ser dissolvido em água. Então, basicamente, o que eu coloco? Simplesmente um tampão fosfato, tá certo? Para que serve o tampão fosfato? Para dar um pH bom para o crescimento do micro-organismo. Basicamente é isso, tá certo? Então, para produtos hidrossolúveis, eu não uso tensoativo, eu uso somente o tampão fosfato. Porque a formulação já é solúvel em solução aquosa. Agora, se eu tenho produtos de natureza não lipídica insolúveis em água, eu utilizo polissorbato ou Twin 80, que é sinônimo, né? Polissorbato Twin 80. E é importante a gente lembrar da concentração, que é 1 grama por litro de solução diluente, tá bom? Quando são produtos de natureza lipídica, o polissorbato já não funciona. Aí eu uso milistrato de isopropila a 1% na solução diluente. Ok, gente?
Quando eu tenho cremes e pomadas insolúveis em miristrato de isopropila, aí eu uso tetradecil sulfato de sódio a 0,1%. Então, basicamente é assim, ó. Primeiro, eu uso o polissorbato. Se o polissorbato não funciona, eu uso o miristrato. Se o miristrato não dissolver ainda, aí a última tentativa minha é o tetradecil sulfato de sódio. Tá certo, gente? Tranquilo? Se atentem para essa ordem e se atentem para as concentraçõezinhas. 1 grama por litro de Twin 80, polissorbato 80, 1% de miristrato de isopropila e 0,1% de tetradecil sulfato de sódio. Tudo bem? E Professor, também, diga. no caso aí, o senhor vai dar esses dados na questão ou a gente tem que saber? Essas porcentagenzinhas, Sim. essas porcentagens é bom saber, tá bom? Hum. São só essas 4, só essas 3, né? Só essas Uhum. 3 aqui. E a amostragem também tem que saber que são 10 gramas em 10 ml, né? Fazendo-se uma diluição de 1 para 10 ou 10 a menos 1, né? Hoje, no exercício avaliativo, vocês não precisam decorar porque vocês vão ter o material para olhar, né? Mas no dia da prova tem que decorar sim, tá bom? Tá bom, obrigado. Bom, vamos seguir então, gente? Bom, então, basicamente, de amostragem é isso, tá certo? Tem essas peculiaridades aqui de amostras menores, mas se eu não me engano, eu não coloquei isso daqui na prova, tá bom? Então, acho que não precisa, a gente não precisa revisar isso daqui, não. Bom, então vamos para a terceira parte, que é a parte, né, final, né, que também tem um pouquinho de conta, que é o limite microbiano. Certo? Bom, o limite microbiano, ele determina a quantidade de unidades formadoras de colônia por grama por ml de produto, tá certo? Geralmente eu faço o teste de profundidade de pore plate para determinar essa quantidade de micro-organismos. E a farmacopeia, ela já me dá o valor máximo de micro-organismo que pode crescer, tanto de bactéria quanto de fungo. Então, como é que vai ter lá na prova, lá no exercíciozinho para vocês? Vai ter o valor de UFC, né, do produto, e aí você vai ter que ver se a quantidade de micro-organismos que tem por grama por ml, né, está abaixo ou acima do preconizado pela farmacopeia. Eu vou te dar também o valor da farmacopeia e aí você vai comparar, tá certo? Bom, a farmacopeia brasileira fala que no ensaio de limite eu tenho que avaliar 2 micro-organismos, bactéria e fungo, tá bom? E aí vocês têm que saber que o meio de cultura que é utilizado para bactéria é o agar caseína soja, tá bom? E o meio utilizado para fungo é o agar saborodestrose, tá certo? Então, quando eu falar assim, cresceu tantas UFCs em agar saborodestrose, você já tem que saber que aquele valor lá é para fungo. Cresceu tantas UFCs lá em agar caseína soja, você já tem que saber que esse valor é para bactéria. Tudo bem, gente? Tranquilo? E a técnica que nós vamos utilizar é a técnica de pour plate, tá bom? E aí nós vamos visualizar como que ela é feita e também vamos fazer alguns cálculozinhos, tá certo? Vamos para frente então. Bom, então aqui o agar caseína soja para bactéria
certo? E o agar saborou destrose para fungos. Ok? Bom, então olha só como que vem os valores, ó. Contagem de bactérias aeróbias, isso daqui é uma tabelinha da farmacopeia brasileira, tudo bem, gente? Então, olha só, nós temos limites microbianos para produtos não estéreis. Então, tem a contagem de bactérias aeróbias em UFC por grama por ml de produto, e tem a contagem de fungos ou leveduras também em UFC ou grama por gramas de produto. Então, tá vendo que eles nos dá pra gente em notação científica, né? Então, aqui, ó, tá, por exemplo, o limite que é permitido para bactérias, né? Por exemplo, nesse primeiro, para suspensão, para preparação aquosa oral, é 10 ao quadrado. E de fungos é 10 elevado a 1. O que isso significa, né? 1, né? Porque uma coisa multiplicada por 1 é ele mesmo, né? 1 vezes 10 ao quadrado, UFC por grama por ml. E 1 vezes 10 a 1, né? 1 vezes 10 a 1, UFC por grama por ml. Então, esse daqui é o valor estipulado pela farmacopeia. Então, quando eu fizer o teste, não pode dar maior do que isso, tá certo? Se der maior do que isso, o produto está reprovado. Se der menor do que isso, o produto está aprovado, tá certo? Ok? Bom, vamos relembrar aqui como que a gente transforma um valor em notação científica. Vamos supor que o meu resultado deu 1000, certo? Como que eu transformo isso para notação científica para comparar com um valor determinado ali? Bom, se um número deu 1000, eu posso colocar ele como 1000,0, né? 1 e 1,0 é a mesma coisa. Eu prefiro mexer com a vírgula porque eu acho mais fácil, tá certo? E aí, como que eu faço? Eu vou transformar esse número em um número entre 1 e 9,99, né? Se ele é 1000, eu tenho que trazer a vírgula até o 1 para ele ficar 1,0. E aí eu vou contar quantas casas a vírgula andou da direita para a esquerda. Então, vamos pensar aqui, ó. 1, 2, 3. Ele andou 3 casas, não foi? Então, o tanto que ele andou é o expoente da notação científica. Então, 1000 é a mesma coisa do que 1 vezes 10 elevado ao cubo. Como ele andou da direita para a esquerda, o sinal é positivo. Então, por exemplo, se lá no meu resultado final deu 1000, significa que é a mesma coisa do que 10 elevado à terceira potência. Então, nesse caso aqui, estaria reprovado, porque está acima do valor permitido tanto para bactéria quanto para fungo. Tudo bem? Lembraram dessa parte de transformar o valor em notação científica? Sim. Sim. Então, vamos para frente para a gente fazer alguns exercícios, tá bom? Bom, qual que é o teste que a gente utiliza, né? Para fazer essa contagem? É o teste de profundidade ou de pour plate. Como que é esse teste? A gente usa ele porque ele é o mais... é o que a gente pode ter uma mais ampla utilização. Bom, por que que ele é tão legal de utilizar? Porque eu tenho um grande volume que eu utilizo ele, que é 1 a 5 ml, tá certo? Então, é um volume relativamente alto de formulação que eu posso colocar. E, ao mesmo tempo, ele é mais fácil do que os outros testes para fazer. Então, basicamente, ele é o mais utilizado por causa disso. Eu utilizo uma grande quantidade de amostra. Quando eu utilizo uma grande quantidade de amostra,
eu vou, de certa forma, diminuir o erro estatístico do teste. Então, isso é legal, tá certo? E eu utilizo um agar fundido a 45 graus Celsius. Vamos ver como que isso é procedido aqui. Bom, basicamente, gente, nós preparamos a nossa amostragem, igual a gente viu na aula passada, igual a gente viu anteriormente, né? A gente faz uma diluição da minha amostra, primeiramente uma diluição de 1 para 10, e depois a gente pode fazer mais diluições, de 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, né? Vai depender de cada momento, tá certo? Então, a gente pega a nossa formulação e dilui na solução diluente que a gente vai escolher dependendo da propriedade físico-química da formulação. E aí, o primeiro passo é colocar essa solução diluente, ó, tá vendo que não é uma formulação farmacêutica, né? É uma solução na qual a gente diluiu a formulação farmacêutica. E aí a gente coloca na placa de Petri vazia. Esse é o primeiro momento, né, da diluição ou da inoculação por profundidade. Posteriormente, o que que a gente faz? A gente pega um agar, né? Lembra que o agar, ele é igual gelatina. Em temperatura alta, ele é líquida. Em temperatura ambiente, ele é sólido, tá certo? Então, a gente pega na temperatura de até 45 graus Celsius esse agar. Por que que é essa temperatura? Porque nessa temperatura ele vai estar líquido e ele não vai matar os micro-organismos presentes na minha formulação que eu coloquei aqui junto com a solução diluente, né? Lembra que a solução diluente tem como finalidade dissolver o micro-organismo no meio de cultura? Então, por que que eu preciso? Olha só, eu vou misturar a solução diluente com a formulação farmacêutica com o meio líquido. Se eles não se misturarem, o micro-organismo não vai entrar em contato com os nutrientes do meio de cultura. Aí não adianta nada. Tudo bem? Certo? Então, aí o que que nós vamos fazer? Quando a gente colocar os dois vão estar líquidos, tanto a amostra diluída quanto o agar, né? Porque nessa temperatura ele vai estar líquido. Então, a gente coloca na placa de Petri os dois, faz misturas em 8, tudo bem? E essas misturas em 8, elas vão permitir uma mistura bem homogênea do micro-organismo presente na formulação e do meio de cultura, de forma que ele fique, né, essa formulação fique durante todo o meio de cultura, certo? E aí eu ponho ela para esfriar na temperatura ambiente. Quando eu coloco para esfriar na temperatura ambiente, ele solidifica o agar, né? E aí eu incubo por alguns dias e depois eu vou fazer a contagem das unidades formadoras de colônia, né? Tanto de bactéria quanto de fungo, para ver o crescimento microbiano e determinar quantas UFCs eu tenho por grama ou por ml de produto. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, então ele fica assim, ó, tá vendo? Aí ele vai solidificar na placa de Petri, certo? E aqui, tanto dentro do meio de cultura, quanto na sua superfície, vai ter micro-organismos, certo? De uma forma homogênea. E aí, depois do tempo de incubação, que determina de acordo com a bactéria ou com o fungo, né? Geralmente em fungo a gente incuba a 25 graus Celsius por mais de 3 dias e bactéria 35 graus Celsius, né? Por até 3 dias, né? Basicamente é isso, 3 dias, 3, 4 dias. Tá certo? Então, o fungo a gente incuba a 25 e a bactéria a gente incuba a 35 graus Celsius, que são as temperaturas ótimas de crescimento dos dois micro-organismos, tá certo? E aí depois a gente estipula as unidades formadoras de colônia aqui. Então a gente conta, né? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui o resultado foi 17 unidades formadoras de colônia. Tá certo? Esse é o resultado? Ainda não, porque eu não quero saber quanto que deu aqui a minha unidade formadora de colônia. Eu quero saber quantas unidades formadoras de colônia eu tenho por grama ou por ml de produto. Tá certo? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho só que multiplicar pelo fator de diluição. Tá certo? Pelo fator de diluição. Por exemplo, se eu diluir 100 vezes, eu multiplico isso daqui por 100. Se eu diluir 10 vezes, eu multiplico isso daqui por 10. Se eu diluir 1000 vezes, eu multiplico isso daqui por 1000. Tudo bem? E aí eu chego à minha determinação de unidades formadoras de colônia. Certo? Nós vamos fazer exercício sobre isso para ficar mais claro. Tá bom? Bom, os outros dois testes, as outras duas formas de inoculação é a de superfície, né? Que ela não é muito utilizada, mas utilizada para monitoramento ambiental, né? Que eu já pego o agar sólido e inoculo na sua superfície, tá certo? Ele não é muito utilizado porque eu tenho uma pequena quantidade permitida de amostra que eu coloco, apenas 0,1 ml comparado com as outras, que é de 1 a 5, no caso do método de profundidade, né? E nós temos o de filtração por membrana, que é a mesma forma lá da validação da recuperação microbiana, né? Então, a amostra ela vai ser colocada aqui, ela vai passar sobre o filtro, né? E o micro-organismo vai ficar na membrana, certo? E aí, a gente visualiza quantos micro-organismos tem na membraninha aqui, certo? E faz a determinação de quantas UFCs eu tenho pelo tanto de ml, né, que foram filtrados na membrana. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Certo, gente? Podemos fazer alguns exercícios agora de contagem? Bora lá. Então vamos. Bom, então olha só. Vamos supor um exemplo aqui, tá certo? Eu tenho a minha formulação farmacêutica aqui, certo? E aí, vamos lembrar, né? Qual que é a minha diluição primeiro que eu faço para fazer a análise da minha amostragem? 10 gramas ou 10 ml, né? Na minha primeira diluição, quanto que eu coloco de solução diluente? 100 ml, não é isso? Qual solução diluente que eu uso? Vai depender da propriedade fisicoquímica da formulação. São aqueles que eu já falei para vocês. Ou é o tetradecilsulfato de sódio, ou é o mulcitrato isopropilo, ou é o polissorbato, ou é somente o tampão fosfato. Então, essa daqui é a minha primeira diluição, né? Vamos supor que a gente vai fazer 3 diluições aqui, tá certo? Aí, na segunda diluição, eu pego 10 ml da primeira e coloco na segunda. Tudo bem? E da terceira, né? Faço uma terceira diluição, coloco 10 ml
e coloco na terceira diluição, também em 100 ml. Então, a minha técnica de contagem de limite microbianas é essa. Primeira coisa, eu tenho que respeitar a minha amostragem inicial. A minha amostragem inicial, sempre eu pego 10 gramas ou 10 ml do produto farmacêutico, vou colocar aqui produto farmacêutico, e coloco em 100 ml. Vamos supor que nesse teste, que está igual lá no exercício avaliativo, eu faço 3 diluições. Então, eu pego a primeira diluição é 10 ml ou 10 gramas em 100 ml. E aí, dessa primeira diluição, eu pego 10 ml e coloco em 100 ml na segunda diluição. E dessa segunda para a terceira diluição, eu pego 10 ml e coloco em 100. Fiz 3 diluições seriadas, tudo bem? E aí, eu pego 1 ml dessa terceira diluição e faço, né? Vou plaquear para agar-caseína soja e agar-saburodestrose. Certo? E no agar-saburodestrose cresceu, vamos supor, 5 UFC. E no agar-caseína soja, vamos supor que cresceu 8 UFC. Tudo bem? Tranquilo? E aí, lá na farmacopeia brasileira, fala para mim que eu posso ter 10 a quarta UFC de bactéria e 10 a terceira UFC por grama, né? De fungo. Tá certo? Então, vamos lá de novo, ó. Peguei 10 gramas do produto farmacêutico, diluí na primeira, né? Foi 1 para 10, não foi? Porque não foi 10 gramas em 100 ml? É a mesma coisa que 1 para 10, não foi? 10 para 100 não é a mesma coisa do que 1 para 10, né? Na segunda foi a mesma coisa, 1 para 10, não foi? E na terceira foi a mesma coisa, 1 para 10, não foi também? Certo? Então, eu diluí 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000, concorda? Diluí 1000 vezes. Então, o meu fator de diluição foi 1000. Então, eu vou ter que multiplicar estes valores aqui, ó, por 1000. Tá certo? Para eu determinar quantas UFCs por grama ou por ml que tem o produto. Tá certo? Então, vamos lembrar, né? Agar-saburô é para fungo. Certo? Agar-caseína é para bactéria. Isso daqui vocês têm que lembrar, tá certo? E como que eu faço a conta? Gente, é só multiplicar. Eu diluí 3 vezes, né? Então, cada diluição é 10 vezes. Então, 3 vezes, 10, 100, 1000. Se eu tivesse diluído 2 vezes, era 10, 100. Se eu tivesse diluído uma vez, era 10. Aí eu multiplico o fator de diluição pela quantidade de UFC que eu achei para cada um. Então, eu vou ter que tem 8.000 unidades formadoras de colônia de bactéria, certo? E 5.000 unidades formadoras de colônia por fungo, certo? E aí, como é que eu vou determinar se está aprovado ou reprovado? Eu vou olhar o valor que a farmacopeia brasileira me fala. Só que a farmacopeia brasileira, ela me fala em notação científica.
Então, é só transformar para a notação científica. Vamos lá, 8.000,0, né? Vamos transformar para uma notação científica. Eu tenho que transformar em um número entre 1 e 9,99, né? Então, eu vou andar a vírgula da direita para a esquerda até chegar no 8, né? Vamos lá andar. 1, 2, 3. Se eu andei 3 vezes, né? Eu posso falar que isso daqui é um número multiplicado pela potência de 10 ao cubo, tá certo? Então, esse valor aqui é 8 vezes 10 ao cubo, tudo bem? Aqui embaixo é a mesma coisa, 5.000,0, nós vamos andar a vírgula até chegar no 5. 1, 2, 3. É 5 vezes 10 elevado ao cubo também. Tá certo? Tranquilo? Bom, então eu tenho 8 vezes 10 ao cubo de bactéria e 5 vezes 10 ao cubo de fungo. Vamos lá ver. Ó, aqui é a mesma coisa do que 1 vezes 10 à quarta, não é? Porque um número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? E aqui é a mesma coisa do que 1 vezes 10 elevado ao cubo. Aí eu pergunto para vocês, quanto à bactéria, o limite microbiano tá ok? Tá, não tá? Porque olha só, ele permite 10 à quarta. 10 à quarta não é maior do que 8 vezes 10 ao cubo? Então, aqui ele tá ok, ele passou. Agora, do fungo, ele permite 1 vezes 10 à quinta. 1 vezes 10 à terceira, perdão. E eu tenho 5 vezes 10 ao cubo. Então, aqui ele está acima do limite permitido. Então, qual que é o resultado final? O produto está reprovado, porque ele tem uma quantidade de fungos maior do que o limite permitido pela farmacopeia brasileira. Entendido, gente? Professor, não seria Sim. igual ou maior? Igual ou menor, Ah, tá. tá? Mas Tem que... ali tá igual, ué. 5 vezes 10 a terceira. Não, então, 5 vezes 10 a terceira é maior do que 1 vezes 10 a terceira, não é? Hum, Você concorda? sim. É 5 vezes maior, né? Então ele E, está e, reprovado, e né? pelo, no caso da bactéria, seria 1 vezes 10 a quarta. Ah, isso, exatamente. Então, 1 E vezes lá 10 a deu quarta, 8 vezes 10 a terceira. Então também então, estaria aprovado. não, tá. 8 vezes 10 a terceira, né? 8.000. 10 Aham. ao cubo, 10 a Ah, sim. quarta é 10.000, tudo bem? Entendi, entendi. Então, Aham, ele tá está certo. Eu abaixo, confundi, desculpa. entendeu? Então, ele está Certinho. aprovado para um e reprovado para outro. Está reprovado para um, está reprovado para tudo. Tá bom, então. Obrigado. Tranquilo, Professor, gente. Diga. professor, eu só não entendi de onde que você achou o 8 e o 5 lá, o UFC. Ah, tá. Isso daqui o exercício vai te dar, tá bom? Ah, Ele vai entendi. te dar esse valor aqui e vai te dar esse valor aqui, tá bom? E Tá também bom. ele vai te dar as diluições. A única coisa que Ah, você tem que entendi. fazer é descobrir qual que é a diluição, quantas vezes, se é 10, 100 ou 1.000, e multiplicar por esse valor que ele vai te dar, tá bom? E aí Ah, depois entendi. você vai comparar aqui para ver se está de acordo ou não. É só Uhum. isso. Não, essa outra parte aí eu entendi. Uhum. É muito simples, gente. É só multiplicar pela diluição e comparar com o valor da farmacopeia. Se tiver abaixo, passou. Se tiver acima, está reprovado. E aí tem que lembrar que o caseína soja é para bactéria e o que o sabor